Oi, pessoinhas, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre tudo isso, ó, tá? Sobre tudo isso o quê, professora? Tudo isso o quê, né? Coesão textual. Gente, vamos falar sobre coesão textual, tá? Então, a primeira coisa é a gente pensar o que é essa tal da coesão textual, né? A professora pega meu texto, corrige e fala, falta coesão textual. Ou problemas com coesão textual. Do que se trata esse conteúdo? O que é coesão textual? Eu quero que você pense assim, quando você escreve um texto, tá? Vamos pensar no texto, porque texto a gente para pensar, a gente escreve, apaga, reescreve, arruma aqui, arruma ali, não é assim? Na oralidade, a gente cuida, né? Mas temos assim uma linguagem mais frouxa, mais, vamos pensar, mais fluida, a gente não fica parando para pensar o tempo todo. Agora um texto não, tá? Um texto, a gente escreve um período, um parágrafo, relê, volta e vai observar alguns aspectos. E um desses aspectos é esse aqui, ó. É essa senhora chamada coesão textual. Então, o que é uma coesão textual? O que são elementos coesivos? Pense, quando você faz lá um texto, tá? O texto, ele tem períodos, orações, não é isso? Períodos, ponto. Você não tem que ligar essas ideias? A gente não liga, por exemplo, uma oração na outra, a gente não liga essas orações uma à outra com conjunções, por exemplo? Então, nós já vimos conjunções. As conjunções são elementos coesivos, tá bom? Então, quando você escolhe lá uma conjunção aditiva, o e, quando você usa uma conjunção adversativa, como um porém, um no entanto, o que você está fazendo? Coesão textual, queridos. Tá? É o fato de você pensar que uma ideia se liga a outra a partir de elementos de ligação. E esses elementos de ligação é que tornam esse texto o quê? Coeso, tá? Então, quer ser coeso, ó, tá ligado. Então, pensa que quanto melhor, tá? Nem vou usar um melhor, vou usar uma outra palavra. Quanto mais elementos coesivos você tiver, não é para exagerar, é para usar na medida. Mas quanto mais elementos coesivos você tiver na tessitura textual, tá? A partir do momento que você escreve, significa que você domina essa técnica, né? De escrever bem, de desenvolver boas ideias, ideias claras, né? Ideias acima de tudo que se tornam compreensíveis. Tá certo? Agora, se você não sabe usar elementos coesivos, você vai fazer o quê? Coloca uma ideia, ponto, outra ideia, ponto, outra ideia, ponto, outra ideia, ponto, tá? Fica um texto extremamente fragmentado. Fragmentado. São os períodos curtos, são orações que são divididas apenas por vírgulas. Então, o aluno vai lá e coloca vírgula. Vai ficando extenso, ele põe vírgula. Extenso, ele põe vírgula. Tá? Então, ele não fica um texto coeso. E um texto sem coesão é um texto desagradabilíssimo, tá bom? Então, nós já vimos que conjunção serve, né, se presta ao trabalho de tornar um texto coeso, tá? Ideias ligadas. Lembram-se, primeiro eu ligo as ideias lá nos períodos, os períodos se tornam parágrafos e os parágrafos se tornam textos. Então, nós temos da micro a macro estrutura. E desde a micro até a macro estrutura, eu preciso ter coesão textual. E quem né? Que outros elementos servem de coesão textual? Aqui nós temos, basicamente, os pronomes relativos. Outros pronomes também servem como elementos coesivos, mas eu vou mostrar para vocês depois. Vamos falar primeiro destes pronomes. Repito, que são pronomes relativos, tá bom? Então, ó,
os quais, a qual, o quando, o cujos, onde, cujas, as quais, cujo, que, cuja, o qual, né? Então, o que nós temos aqui resumindo? Nós temos o que. Então, você já fique sabendo que onde cabe o que? Cabe o qual e as suas flexões. Então, ó, amarelinho, onde tem esse aqui, cabe esse. Pode caber esse. O que mais? Daqui, ó, cabe esse e cabe esse. Tá? Então, onde tem esse, cabe esse, esse. Vamos ligar esse nesse. Tá? Qualquer um deles. Cujo. Vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar um laranja. Um laranja. O cujo, cujos, cuja e cujo, tá? Eles indicam uma relação de posse, tá bom? Posse, vou até escrever em cima. Posse. E aqui, posse, relação de posse. E aqui, relação de posse. O onde? Onde é ideia de lugar, tá? Mas é um lugar fixo. Vou deixar bem claro aqui, lugar, lugar fixo. E por último, nós temos o quando. Quando ele retoma ideia de tempo. Então, eu quero que você olhe esse quadro fazendo um favor. Olhem. Ó. Tá? Então, nós temos no quadro pronome relativo, que retoma lugar fixo, pronome relativo, ideia de tempo, pronome relativo, ideia de posse e pronome relativo, tá? O qual, a qual, os quais, as quais e o que eles estão todos juntos, são todos da mesma família. Bom, e o que eu propus para nós pensarmos agora? Eu propus o seguinte, se você olhar para o quadro, já voltei, tá? Já voltei, fui pegar meus gizes, que vocês sabem que eu não sou nada sem o meu giz colorido, né? Se você olhar para o quadro, eu fiz questão de colocar o que em todos os exemplos. Que. Por que, professora, você fez isso? Queridos, existe um vício chamado de queísmo. Queísmo, vou até colocar aqui, ó. Queísmo. O que é esse tal de queísmo? É a mania que a gente tem de colocar que em tudo. Vai escrever um texto, junção de ideias, acabo colocando o que em tudo. Então, vamos começar a pensar em outras possibilidades. Porque se você usa que como pronome relativo para retomar ideias, só o que, você está pobre de coesão textual. Você tem problemas com coesão textual. Isso é fato. Tá? Isso é fato, isso aí não é, talvez, não, isso é fato, tá bom? É o tipo de problema que o aluno carrega para o resto da vida, seja no ensino fundamental, ensino médio, tem aluno que está fazendo faculdade, tem aluno fazendo cursinho e está com problema de queísmo. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre esse uso do que. Então, olha lá, a pessoa que veio aqui é minha irmã, tá? Eu quero que você pense no quê? O que é pronome relativo? Pronome relativo, ele retoma uma ideia anterior, uma palavra, um núcleo substantivo, para associá-lo ao que vem depois. Então, esse que não retoma a palavra pessoa? Pessoa é feminino? É. Singular? É. Onde cabe o quê? O que eu acabei de falar para vocês. Cabe o qual, a qual, os quais ou as quais, não é isso? Então, pessoa não é feminino, singular? Então, eu poderia tirar esse que e colocar assim. A pessoa a qual veio aqui é minha irmã. Tá vendo como fica melhor? Ai, professora, eu não posso nunca usar o que? Claro, queridos, você pode usar o que. A minha proposta hoje é que nós só façamos algumas substituições que são necessárias e outras para retirarmos esse que para parar com o queísmo. Aqui, eu poderia deixar o que? A pessoa que veio aqui, eu poderia. Não estaria errado. Mas o que eu
A minha proposta é o quê? Tirar, justamente para a gente não repetir tanto, tá bom? Próximo, o bairro que moro tem uma praça. Olha o quê? Esse que, ele retoma bairro, não é? Agora pense comigo, bairro não é lugar, gente, lugar fixo. Você mora onde? Ah, eu moro num bairro. Ah, legal, né? Onde fica o bairro? Então percebam que o melhor pronome relativo, aliás, não é nem esse que aqui, ó. O bairro, eu poderia colocar onde moro. Olha que perfeito que fica. Ó, o bairro onde, porque é ideia de lugar. Ó, o bairro onde moro tem uma praça. Poderia ser um outro? Pode, tá? Quem mora, mora em algum lugar. Então, eu poderia colocar assim, o bairro no qual moro tem uma praça. O que é o no mesmo? O no é o em mais o, tá? Vocês percebem que volta aqui o qual? A diferença é que falta a preposição, tem que colocar o em. Repito, porque quem mora, mora em algum lugar, tá? Certo? Então, o bairro onde moro tem uma praça. Tcharam! Perfeito! O bairro no qual moro, ótimo! O bairro que moro, ó, horroroso, feio, errado. Elemento coesivo, inadequado. O pai do menino que me refiro é aquele. O pai do menino que me refiro. Duvido vocês acharem o erro aqui. Duvido. É claro que eu estou desafiando você. Com certeza você sabe. O pai do menino que me refiro. Tá, estou falando de menino. Quem se refere a algo ou a alguma coisa. Então, tem que aparecer essa preposiçãozinha a, tá bom? Então, ó, o pai do menino ao qual me refiro é aquele. Professora, me explique de onde você tirou esse ao qual. Primeiro, olha só. Quem se refere a. Tá aqui. Eu não disse que onde cabe o que, cabe o qual e suas flexões? Eu não disse? Menino não é masculino e singular? Não seria o qual? Então, eu juntei a preposição mais o qual que eu substituí o que. Pronto. Olha que coisa mais linda deste mundo. O pai do menino ao qual me refiro é aquele, né? Perfeito, né? Outro exemplo. A capa do livro que perdi é azul, tá? A capa do livro masculino singular. Poderia colocar o qual? Tá, ó, a capa do livro, o qual eu perdi o livro, é azul. E se eu reescrevesse assim, ó, agora é uma reescrita, tá bom? Perdi o livro, ó, perdi o livro, cuja capa é azul. Olha só o que eu fiz com este período, ó. Eu perdi o livro, não é isso? Perdi o livro. Cuja capa? A capa é de quem? A capa não é do livro? Percebem a relação de posse? Tá? O uso do cujo e suas flexões, ele é um pouquinho mais difícil, tá? Ele é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicada, tá vendo a construção que eu fiz? Ó, perdi o livro. Cuja capa? Cuja concordou com capa, mas essa capa pertence a quem? Pertence ao livro. Então, vocês perceberam por que o cujo tem a relação de posse? Importante que o cujo liga sempre a um substantivo. Olha o substantivo aqui, ó. Ó. E não pode haver nada entre o cujo e o substantivo, tá? Então, tem que exercitar. Quando você quiser essa relação de
Posse, usar o cujo com o substantivo. E esse cujo, ele precisa se flexionar de acordo com o substantivo. Por exemplo, cujas pessoas, cujo professor, cujas alunas, cujos alunos, tá? Sempre substantivo, não pode ser verbo. Você não pode dizer cujo foi. Cujo foi não existe, tá? Não existe cujo foi, porque foi é verbo. Só pode ser substantivo. Próximo exemplo. Em 1989 foi que nasci. Eu estou retomando qual ideia, queridos? Ó, não é a ideia de 1989? Isso aqui não é tempo? Não é uma ideia de tempo? Se é a ideia de tempo, eu tenho que usar o quando. Ó. Olha como fica bem melhor. Em 1989 foi quando nasci. Ó, foi quando nasci. Quando eu nasci? Em 1989. Ideia de tempo. Então, o pronome correto aqui é o quando e não o que. E por último, ela é a pessoa que confio. Ela é a pessoa que confio, tá? Aqui tem problema de regência até, ó. Ela é a pessoa que confio. Professora, e se eu colocasse a qual aqui? A qual? A qual, porque retoma pessoa, pessoa feminino, feminino singular, blá, 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 deu tudo certo. Mas falta alguma coisa, queridos. O que que falta? Pensa lá no verbo. Quem confia, confia em algo, ou em alguém, ou em alguma coisa. Então, a preposição em precisa aparecer aqui, ó. Tá? Então, professora, então teria que dizer o em mais a. Em mais a é o na. Ó, então é o na. O que que é o na? É o em mais o a. Certo? Então, ela é a pessoa na qual confio. Lindo! Agora, eu poderia também dizer, vou colocar aqui em cima de uma outra cor, quem confia, confia em alguém, não confia? Pessoa, tá? Então, esse que retoma a pessoa. Então, poderia ser em quem? Usar o pronome quem? Posso. Olha só, ela é a pessoa em quem confio. Ela é a pessoa na qual confio. Olha que perfeitos, né, estes exemplos. Aliás, o uso desses pronomes com a devida regência. São construções ricas em coesão textual. Agora, pessoal, os pronomes relativos e as conjunções são os únicos elementos que funcionam como coesão? Não, nós temos outras estratégias coesivas, tá? Pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, né? O que mais? O uso de adjetivos também, né? Nós temos adjetivos que também retomam elementos. Então, tudo quanto nós usamos para deixar o texto mais claro, retomar as ideias com propriedade, tá? Todas as estratégias e classes gramaticais possíveis que fizerem isso servem ou prestam ao serviço de tornar o texto mais coeso, as ideias mais, o quê? Ó, mais ligadas, e ligadas não é de qualquer jeito não, tá? Essas ideias, elas são unidas com clareza, são unidas também pela estratégia de cada um que está escrevendo esse texto, tá bom? Então, bora treinar coesão textual.